Quero agora trazer os detalhes sobre esse jogador de futebol que foi morto a tiros no Distrito Industrial 2. Esse é o momento da execução. Mas parece que essa não é a primeira parte da história. Isso aí começou antes, num campo de futebol, no que seria uma confusão envolvendo a companheira desse jogador, um jovem de 19 anos. Essa hora da execução já é um desenrolar do crime. Mas quem vai contar tudo pra gente é o Lucas Conrado. O Lucas tem detalhes, o Lucas está em contato com a família, que está muito abalada, um momento de extrema dor. Imagine só um jovem de 19 anos, um jogador muito bom no que ele fazia, porque já jogou no Manaus, já jogou no Fast. Inclusive, os times de futebol lamentaram a morte dele. E agora, Lucas Conrado, a gente... Imagino que a família, mais do que ninguém, queira entender o que aconteceu, queira punição para os criminosos. A polícia está atrás desses atiradores que aparecem nessas imagens de moto, atirando contra o jogador. Lucas Conrado, quais são as informações aí no local onde são prestadas as últimas homenagens a ele? Boa noite para você. Onde nós estamos agora, Natália, aqui muitas pessoas, inclusive, até porque o Ezequias, 19 anos, era um jovem muito bem querido por todo mundo. Tem muitas pessoas por aqui e todos eles falam a mesma língua, dizendo que esse era um rapaz que era animado, que era alegre e que infelizmente perdeu a vida. Ao meu lado está a mãe dele, a Dona Rita. Dona Rita que vai falar pra gente justamente sobre o filho, que não tinha problema com ninguém, era um rapaz alegre, constante, que estava sempre animado para tudo, não era, Dona Rita? Quem era Ezequias? Ezequias era um jogador, um menino, sonhador, jogador, correu atrás dos seus sonhos para conquistar o seu espaço, era animado, brincalhão, aonde chegava não tinha dificuldade para fazer amizade. Sempre era bem acolhido e amado e querido. E hoje, infelizmente, por obra do destino, ceifar a vida do meu filho, que se encerra hoje um sonho, onde ele correu atrás dos seus objetivos, passou anos fora, sozinho, lutando para conquistar o seu espaço no mundo do futebol. E hoje foi interrompido. Dedicado, carinhoso, família. Deixou um filho de 6 meses. E é isso, Ezequias era isso. Esse menino especial que hoje arrancaram de mim. Uma dor muito grande, né, para a senhora? Sim. Para todo mundo também, né? Para todos que conheciam. Ezequias não tinha reclamação. Todos que conheciam amavam meu filho do jeito que ele era. Agora a gente está aqui e o detalhe é que chama a atenção que ele é muito jovem, tinha um futuro inteiro pela frente que foi interrompido. Sim. Quais eram os sonhos dele, os projetos dele? Contava para a senhora? O maior sonho dele era um dia poder jogar no Flamengo, que era o time de clube dele. Mas não pôde se concretizar e ele poder dar um futuro melhor para a família. Quando ele ia para as viagens, ele falava: mãe, eu vou conquistar. Eu dizia: vai sim. Ele falava assim: o meu maior objetivo, mãe, é assinar um contrato bom. Eu digo: sim, filho. Você vai um futuro para todo mundo, né? Dar um futuro melhor. Ainda mais quando vê o filho dele aí, que ele falava: não, agora não é só vocês, também tem meu filho. Trabalhador justamente por conta de querer dar o futuro para todo mundo. E essa história de futuro, tudo isso, Natália, se encerrou ontem à noite. Porque foi ontem à noite que o Ezequias, juntamente com a sua namorada, estavam numa partida de futebol lá no Cidadão 9, no Distrito 2, Zona Leste de Manaus, quando de repente uma confusão se começou. Que, segundo as informações da própria polícia, o autor dos disparos que foram efetuados contra a vida do Ezequias foi um rapaz que começou, segundo as informações da polícia, a mexer com a namorada dele. E esse rapaz foi até a sua casa, a companheira desse rapaz pegou uma arma de fogo e entregou a ele, e ele já saindo, o Ezequias e sua namorada já estavam saindo para vir para casa,
quando esse homem e essa mulher, a gente tem as imagens de câmera de segurança que mostram o momento em que o Ezequias estava dentro do carro, junto com a sua companheira, e é perseguido por esse casal que está numa motocicleta. E eles param em frente ao veículo e começam a disparar. O Ezequias, para proteger a sua companheira dos disparos, ele pula em cima dela, ele a protege, ele faz um escudo humano e é atingido na lateral. Foi então que nesse momento a rota que seria para casa, mas um dia comum, ela é alterada. Eles foram para o Hospital João Lúcio e lá ele não resiste a esses ferimentos e falece. Segundo as informações ainda da polícia, eles fizeram ali uma investigação naquele momento, ninguém quis falar nada ali no conjunto Cidadão 9, mas a Polícia Civil do Estado do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, já está na frente desse caso para apurar todas as circunstâncias e também a autoria desse crime, que para a família e para todo mundo não pode ficar impune. Porque a gente está falando de um cidadão de bem, de um jovem sonhador de 19 anos, que tinha um futuro promissor como jogador de futebol. Talvez seria uma das revelações do nosso estado, porque já passou pelo Manaus, inclusive o Clube Manaus soltou uma nota também pelo FART e todos eles disseram, a gente lamenta muito, porque era um jovem, inclusive, que foi campeão junto com o Manaus na Copa Verde, na Copa da Floresta, ano passado, em dezembro do ano passado. Ou seja, ele já era um campeão e já estava vencendo na vida como jogador, que foi interrompida dessa forma. Agora, tudo que os familiares e amigos querem é que a justiça seja feita e que os responsáveis por isso possam pagar pelo crime que cometeram. Natália? Lucas, eu queria conversar com você um pouquinho sobre o que contou a Polícia Militar pra gente. Como é que tudo teria começado? Eu sei que você já trouxe aí alguns detalhes, mas eu queria falar e frisar um pouco mais essa situação, porque essa imagem que a gente vê do Ezequias já sendo executado por esse casal na moto é um desenrolar, né? A história começou um pouco antes. Você pode contar em detalhes pra gente o que contou a Polícia Militar, Lucas? Olha, o que contou a Polícia Militar e o que contou também a namorada do Ezequias, que estava lá quando tudo aconteceu, é que esse homem que está na motocicleta, que dirige essa motocicleta do vídeo, ele estava na quadra de futebol junto com o Ezequias, participando ali de uma partida de futebol. Todo mundo estava ali participando juntos. E que esse homem da motocicleta começou a mexer com a namorada do Ezequias, começou a assediá-la. E aí o Ezequias foi tirar satisfação, dizer, olha, não se faz isso. E aí uma discussão começou. Esse homem, então, junto com a companheira dele, foram até a residência pegar uma arma de fogo. E aí o Ezequias, junto com sua namorada, já estavam de saída, porque a confusão começou, ele não queria confusão com ninguém. A confusão começou ali, ele já ia embora para se livrar daquilo. Foi então que eles perseguiram, que tem essa imagem, o desenrolar. Eles foram na residência, pegaram essa arma de fogo e perseguiram Ezequias, que estava dentro do carro junto com a sua namorada. E eles pararam o carro e começaram a disparar diversas vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Um desses disparos atingiu a região esquerda do Ezequias, que foi encaminhado até a unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Justamente começou por conta desse assédio na namorada de Ezequias por parte desse homem que pega essa arma e começa então a persegui-lo até chegar a efetuar esses disparos, e então o Ezequias é atingido. Agora a polícia já começa as investigações, a Polícia Civil do Estado do Amazonas, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, já está investigando esse caso, que para a família, de fato, é um caso que não deve ser esquecido de forma nenhuma, porque é um jovem de 19 anos que agora já não tem mais como promover o futuro que ele tanto almejava para a família, porque infelizmente está morto por um crime brutal e cruel que aconteceu ontem à noite, por volta de 10 horas e 30 minutos, lá na zona leste de Manaus, no bairro Distrito. Natália? E aí agora a gente vê uma família inteira chorando, de luto. Se eu entendi bem, ele deixa um filhinho também, Lucas? Exatamente, um filho de 6 meses. Filho de 6 meses que, inclusive, ele dava tudo para esse filho, né? Era a vida dele, né? Sim, dava tudo, ajudava.
com alimento, era comida, roupa, o que ele podia ofertar ao filho, ele ofertava. Não media esforços. Não media esforço. Ele era trabalhador desde cedo, né? Desde cedo ele é trabalhador. Veio de família humilde. É de Altazes, inclusive, a família de vocês, né? Não, de Manaus. De Manaus mesmo. Manaus. Mas desde cedo ele trabalhava, ele já saiu de casa justamente desde cedo para conquistar seus sonhos, não foi? Saiu de casa com 14 anos para ir jogar futebol. Primeira copinha lá em Guaba, São Paulo é Rio, se eu não me engano. De lá gostaram dele, ele veio, voltou de novo, já ficou desde os 15 até os 19 anos, agora rodando o mundo por aí. O último local que ele teve foi em Costa Rica. Chegou a estar com 3 semanas. Jogador bom, profissional, tinha tudo pela frente, né? Sim, todos tinham um futuro promissor, todos, as pessoas que conheciam ele no mundo do futebol, queriam ele como um atleta no seu clube. E Natália, essa é a dor e esse é o lamento da família. E também todo o estado do Amazonas. O estado do Amazonas como um todo lamenta o falecimento desse nosso jogador de futebol. Porque a gente está falando de um jogador que é daqui, da nossa terra, que já rodava o mundo jogando bola, representando o nosso estado. E infelizmente perdeu a vida dessa maneira, Natália. Lucas continua acompanhando a família, continua acompanhando os desdobramentos desse caso, que, claro, nos causa muita tristeza. É um jovem de 19 anos, talentoso, jogador, que já passou por vários times importantes, Manaus FC, o Fast Club, todos lamentaram. Você vê atrás ali do Lucas, né, as coroas de flores dos times, todos lamentando a morte do Ezequias. Obrigada, Lucas Conrado. A gente volta a se falar assim que tiver uma novidade sobre essa história. É um crime bárbaro. Vamos ver de novo as imagens. Presta atenção. Esse casal numa moto chega, já é o segundo momento da confusão, e atiram para matar.